TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma ótima noite a todos ligados aqui no Janela do Céu que está iniciando hoje. Hoje eu vou conhecer aqui o Maicon Cruz, de Santo Antônio das Missões. Ele vai contar um pouquinho da história dele, né? Aquilo que o Senhor tem feito na vida dele através, né, desse conhecimento, que é uma novidade pra gente, né? Quando a gente conhece Cristo, quando ele começa a transformar a nossa vida. E nada melhor do que escutar um testemunho, né? Pra gente se motivar, também querer passar isso na nossa vida, né? Ter essa transformação que só Cristo pode nos oferecer. Tudo certo, Maicon? Olá, tudo bem? Estamos aqui para compartilhar um pouco dessa trajetória nova aí, né? Depois que Deus nos alcança, né? Sem a gente saber algo, nem entender, né? Chega até nós essa força, essa energia que vai nos capturando internamente, né? E como é que foi a tua experiência? Tu tava passando por alguma coisa que tu buscou a igreja? Ou tu já vinha de um lar cristão? Não, na verdade, eu fui criado pelos meus avós maternos nessa cidade que eu resido hoje, no interior do Rio Grande do Sul, Santo Antônio das Missões. Embora minha mãe me ganhou em Caxias do Sul, mas passei pouco tempo para lá e logo um ano de idade, mais ou menos, vim morar com meus avós aqui. E eles me passaram o melhor que eles tinham, né? E a parte espiritual, assim, eles me ensinaram que existia um Deus. Mas a gente nunca teve um ensino, né? De ir à palavra, ir à Bíblia. A gente tinha alguma coisa assim, de rezar, né? Pedir a Deus antes de dormir, agradecer, essas coisas assim. E naquele lar ali que eles me criaram, naquela família, eles me ensinaram muitas coisas boas, né, de princípios bons, mas também a gente passou por muitas lutas e dificuldades, né? Meu avô era alcoólatra, né, tinha problema com álcool, então eu vi ele batalhar muito na vida dele e se perder muito, assim, por causa do álcool, né, e gerar muito sofrimento para mim, para minha avó, né? Então, por exemplo, tinha vezes que ele passava 3 dias bebendo direto. Sim. Então, quem já viveu esse tipo de situação num lar sabe o que eu estou falando. Quem não viveu pode imaginar. E ali eu me perguntava muito, sabe? Poxa, né? Onde está Deus? Por que tanto sofrimento nas famílias, né? Por que existe o sofrimento? Por que Deus não faz nada? Eu pensava. E hoje eu entendo que aquilo ali era o próprio Deus dentro de mim, né? De alguma forma ali, fazendo com que eu clamasse a Ele, Sim. né? Hoje eu olho para trás e percebo, porque eu me perguntava muito e pensava e falava com Deus. Eu dizia, Deus, onde tu tá, né? Porque, olha só, não é só aqui em casa que existe sofrimento. Eu pensava assim, né, que inferno isso, eu não sei o que que é inferno, né? Eu me lembro que eu pensava assim, mas se existe inferno, deve ser parecido com isso que eu tô vivendo. Então ali tinha cenas de violência, de uma infinidade de coisas, né? E aí, logo jovem, assim, aos 13 anos de idade, eu tinha problemas sérios, assim, de rejeição com o meu pai, né? Por exemplo, para mim, eu me lembro que eu morava com meus avós, depois que eu cresci um pouco, né? Com 10, 12 anos, para mim ver meu pai passar as férias, eu tinha que ir para um orelhão ligar a cobrar. Então, e meu pai nunca me procurou. Então, isso doía muito. Eu ia lá, passava aqueles 30, 40 dias de férias lá, mas mesmo assim, chegava na escola, né, eu via o relato diário dos meus colegas e amigos, assim, Sim. eu disse, poxa, né, cadê o meu pai? Meu pai não liga para mim. Então, aquilo ali me fez, aos 13 anos, né, eu conheci uma droga chamada maconha, né, e comprei de um colega de classe na sétima série e experimentei. E passei tão mal, que eu pensei, como que esse pessoal usa isso, sabe? E aí fui conversar com meus amigos, não, é que tu usou demais, tu nunca tinha usado, a gente fumava só cigarro mentolado, escondido, né? Se meu avô e minha avó descobrissem, estava feito, Sim. né, a correção já. Então, eles me ensinaram, tu não pode usar muito. Então, o que acontecia, né? Eu comecei a descobrir onde comprava, eu pedi para alguém comprar, eu seguia a pessoa, né? Que a gente já percebeu, não era tão burro assim, sabe? Para algumas coisas eu era ingênuo, para outras não, né?
Então eu disse, eu não vou depender sempre de alguém, seja o dinheiro é tão escasso, com 13 anos, de onde é que eu ia tirar dinheiro? Eu tinha que fazer Uhum. algum trabalho, pedir pro meu avô, pra minha avó, pra fazer alguma coisa, né? E era uma droga barata na época. Então eu descobri onde é que comprava, eu esperava meus avós irem dormir, eu ia pro banheiro para aprender a fazer os baseados, sabe? Foi muito esforço para mim usar aquela droga, sabe? Uhum. Eu demandei muito esforço, tive que aprender muita coisa, tive que mentir, tive que fazer um monte de coisa. E aí eu descobri que aquela droga me dava uma certa paz quando eu estava sob o efeito dela. Sim. Mas eu não podia estar junto de outras pessoas, porque ela deixava meu olho vermelho, o cheiro era forte, sabe? E aí tu ficava num estado assim, meio que, quem já bebeu, por exemplo, meio que de embriaguez, não muito forte, sabe? E, e assim fui tendo essas experiências. Então, continuei indo ver meu pai nas férias, né, de final de ano para virada de ano, né? E uma certa vez meu pai me convidou para morar com ele numa cidade próxima aqui, 230 quilômetros, Santa Bárbara do Sul era na época. E eu já estava lendo a Bíblia essa época, né, que tinha sido presenteado por uma irmã do meu pai. Eu lia de vez em quando, né? Tinha uma Bíblia e lia. E quando eu ia passar minhas férias lá, de vez em quando eu ia num culto com eles, numa igreja, assim, evangélica, digamos, né? Uhum. E tá aí. Daqui a pouco ele me convidou para morar com ele. Eu disse, poxa, né? E eu já estava me inclinando para essa parte da palavra e de Deus, né? Aí eu pensei, digo, se é de Deus, isso aí vai dar certo, mas a minha avó e meu avô nunca vão deixar. Tu tinha quantos 2 semanas anos? depois, isso eu já estava com 16 anos. Uhum. Eu lembro que eu tinha passado para o terceiro ano do ensino médio. E então, quando eu vi, poucos dias eu estava morando com meu pai em outra cidade. E ali a gente comecei a ir numa igreja que ele ia, né? Uhum. Numa igreja evangélica na época, é. E comecei a gostar daquilo lá. Todas as programações eu ia, tinha grupo de jovens na época, eu me lembro, eu ia, eu participava, eu lia a Bíblia em casa, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Uhum. E eu não sabia o que era. E eu pedia para Deus: Deus, está faltando alguma coisa. Eu não sei o que é, sabe? Não sei, eu aprendi que tinha que orar, falar com Deus, e eu pedia, Senhor, né? O que está faltando? Eu já vi que esse Jesus é real. Eu tive uma experiência assim, ó. Eu fumava os baseados, né? E na época eu não tinha ido nenhuma vez com meu pai, agora lembrei. E aí um dia eu disse para ele, ele disse, então tá, tô indo. Ele não me convidava e não me forçava. Eu disse, espera que hoje eu vou contigo, vou tomar um banho. E eu tive uma experiência naquela reunião que eu fui. Eu senti uma paz e uma Uhum. alegria que eu não conseguia parar de chorar. E aí eu pensei assim, se esse Deus é real, e esse Jesus que fala nesse livro que eu leio é real, existe mesmo, mesmo que eu não enxergue, ele tem que me tirar a vontade que eu tenho de fumar maconha, porque eu não consigo parar de Sim. cigarro. E porque eu já não achava tão bom mais a droga, sabe, da maconha. E eu no outro dia senti vontade de jogar fora a carteira de cigarro que eu tinha, e eu tinha uma outra carteira que eu fiz que carregava os baseados prontos. E eu joguei fora, numa lixeira da cidade, lá eu lembro. E passou um dia, eu passei lá, não tinham levado lixo, estava lá ainda. E daí eu disse, não, não vou pegar, né? Deus já me deu essa. E aí eu senti, assim, que existia um Deus realmente Foi nesse livro, e uma libertação embora eu imediata. achava que Deus. Como? Foi uma libertação imediata Foi. da Deus teve droga muita por misericórdia, sim, conta do cigarro. porque esse tipo de prova Deus nem precisa atender, né? Ele é Deus e acabou, mas ele viu, né? No conhecimento que eu tinha era pouco, experiência muito menos ainda, né? Então Sim. eu creio que ele resolveu fazer aquilo ali para mostrar que realmente eu poderia confiar nele, né? Uhum. E assim eu fui tendo essas experiências e aí fui tendo esse sentimento de que faltava alguma coisa. Segui alguns meses ali, uns 2, 3 meses, eu acho. E eu comecei a perguntar para Deus: o que está faltando? Eu sinto que falta alguma coisa, sabe? Porque eu via as pessoas compartilhar da Bíblia, eu ia ler, não vinha para mim daquele jeito, sabe? Uhum. Eu disse, o que está acontecendo? E um dia eu tô em casa, e foi mudando tudo. Eu comecei a gostar de músicas que falavam da palavra já, né? E já não gostava mais das músicas normais, assim, Uhum. que a gente escuta, né? E comecei a gostar de música, quanto mais versículos tinham, eu gostava mais daquelas, né? E aí, um dia eu tô em casa, e eu não sei se eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça, ou veio assim, né? Que me falou um versículo, uma passagem, né? Era no livro, um livro da Bíblia chamado Atos, né? Atos, capítulo 8 verso 26. Veio para mim assim, ó, Atos 8, 26. E eu acho que eu tava meio cochilando no sofá, não lembro, ouvindo um louvor, não sei exato, agora faz tempo já. E eu dei aquele salto assim e disse, poxa, né? O que que foi isso, né?
Acho que eu estava sozinho até em casa na época. E eu não sabia procurar muito bem na Bíblia, mas estava aprendendo, então eu fui e localizei o que era. E falava da experiência de um batismo nas águas, né? Que uma pessoa foi a Jerusalém adorar e na volta vinha lendo o livro do profeta Isaías e Deus, através do Espírito, falou a um servo dele, vai lá para tal lugar lá, naquela estrada deserta lá, que vai ter alguma coisa para te fazer. E acabou que ele subiu na carruagem da pessoa e explicou de quem a pessoa estava lendo, e a pessoa, na hora, viu ali, viu água, diz no texto, né, e disse, ali tem água que me impede de ser batizado. Quando eu li essa parte, eu não sei se eu fechei a Bíblia na hora, eu só sei que eu disse, tá aqui. É isso aqui que falta e acabou a história. Entendeu? É esse negócio aqui, ó. Eu tenho que fazer esse negócio da água aqui. Eu nunca fui nessa água aqui, né? É isso aqui, a resposta que Deus, que eu tinha, que eu precisava de Deus. Né? E eu só contava os minutos para a próxima reunião que eu ia ir na igreja com meu pai. Eu ia procurar o líder lá, ia falar, contar a experiência, como eu estou contando agora, né? E chegou o dia da reunião, eu fui. E aí falei, contei, né? Eu lembro que a pessoa botou a mão no meu ombro assim e disse, vai com calma. Não é bem assim, né? Tem que ter preparado. Daqui tantos meses vai ter o batismo coletivo aí da igreja, daí tu pode participar. E eu lembro até que eu acho que eu tentei argumentar, eu disse, não, mas tá aqui, ó, tá escrito aqui, foi na hora. Eu disse, Deus falou comigo. Foi Deus que falou comigo, ninguém nunca me explicou aqui, né, isso aí. Sim. E dele disse, não, mas vai buscando, vai buscando. E aí eu saí dali, desmotivado, sabe? E comecei a pensar, eu digo, mas e agora? O que que tá certo? É o que tá escrito aqui na Bíblia ou é o que me falaram no lugar que eu tô indo? E eu comecei a pesquisar. E comecei a descobrir que existiam milhares de lugares que falavam, que usavam a Bíblia. E até então eu pensava que para mim viver para Deus e me entregar a Deus e ter uma vida com Deus, eu tinha que estar num lugar físico. Eu não entendia, eu pensava, não, eu não posso sair desse lugar que eu tô, mas também lá tá, não tá igual tá na Bíblia. Isso aí eu percebi com poucos meses, né? Sim. E aconteceu que existia uma reunião chamada Grupo Familiar numa irmã do meu pai nessa cidade. E aí eu contei para ela essa experiência quando eu estava participando do grupo familiar. E ali deu poucas reuniões e eu contei para os irmãos a experiência e fomos para uma cidade vizinha, para Panambi, para ser batizado num rio chamado Filza, né? Mês de outubro de 2004, mais ou menos foi. E aí fomos lá, tava meio chovendo, meio frio, sei, né? Oramos assim na água lá, a pessoa me batizou, e, né, fez a oração lá, eu aceitei e tal. Saímos da água, ele me perguntou aí como é que tá se sentindo agora. Eu disse, olha, eu tô me sentindo molhado. A única coisa que eu tô sentindo é molhado, não senti nada na hora de diferente, né? E aqueles irmãos, assim, me abraçavam, olha, seja bem-vindo ao corpo de Cristo e tal. E eu achei diferente aquelas pessoas. Eles não me convidaram para grupo de jovens, não me convidaram para nenhuma campanha. Eles falavam da palavra de uma maneira diferente, explicavam as coisas, assim. Aquelas reuniões de grupo familiar eu achava fantástico, sabe? Eu aprendia a Bíblia pro meu dia a dia. Sim. E eu comecei a ver muita diferença. E assim começou, né? Isso foi no ano 2004 aí. Deus me tirou dessa cidade que eu tô hoje, né? Para começar esse movimento na minha vida. Que bacana. E como é que foi esse processo pós-batismo? De começar realmente, como tu falou, entender a Bíblia como algo que eu devo colocar em prática no meu dia a dia. Tu foi sentindo que o Senhor foi ajeitando tudo que não estava em ordem, te limpando por dentro, tirando muito engano que tu tinha? Sim, esse início, assim, foi muito a graça de Deus, né? Eu não enxergava o reino ainda, sabe? Eu Sim. enxergava, assim, que Jesus salvava. Eu não via Jesus como o Senhor, sabe? E aí, com as sequências de participação nas reuniões dos grupos familiares, né? De, comecei a ir a cultos na cidade vizinha que tinha, né? Desse mover aí. E logo, eu lembro que existiam alguns encontros também, eu participei. E um dia eu participava, quando eu podia, eu estava andando por lá, me convidava, vamos num grupo numa cidade tal lá. Eu disse, vamos. Eu comecei a ir, né? Comecei a acessar os materiais e comecei a estudar muito. Eu fiquei 4 anos, assim, estudando bastante, sabe, a palavra, e lendo materiais. Jejuava 2 vezes na semana. Uma vez era normal, assim, sabe? Foi de Só cabeça no que, negócio.
É, eu me envolvi muito, assim. Só que eu não consegui atingir a prática do que eu conheci. Uhum. Hoje eu entendo, porque eu acabei saindo do mover do Senhor, sabe? Uhum. Porque esses 4 anos foi muito bom porque me arraigou no conhecimento. Sim. Alguns traumas eu consegui, por exemplo, com meu pai, que eu morei pouco tempo junto com ele, quando eu fui batizado, né, num outro mover e tal, e tinha muita amargura, assim, né, eu não consegui. Foi através de uma terapia espiritual, né, Uhum. que eu participei, só que eu não aceitei muito aquilo ali, sabe, porque eu pensava assim, eu não errei com ele, né, foi ele que errou comigo, Uhum. então quem tem que pedir perdão é ele, né, eu não. E a pessoa que eu fazia terapia me disse que era eu, né, eu tinha que consertar, eu disse, mas como assim, né? Não é assim. Mas eu era muito assim, se a pessoa me falava e a pessoa me mostrava um versículo da Uhum. Bíblia, estava com aquilo na hora, internamente eu não concordava. Eu não falei para a pessoa na hora, Sim. mas aquela palavra ficou trabalhando em mim. E daí eu começava a refletir, eu digo, peraí, se eu nem sabia que existia batismo, e esse negócio aí falou comigo, esse Deus aí, Jesus, falou comigo. Então eu nem sabia que existia amargura. Agora tá falando de novo. Ele disse, não, mas eu acho que eu vou dar crédito para isso aí, né? Uhum. E eu fui lá no meu pai e não deu nada certo. A gente conversou sobre algumas coisas e não deu. Eu não morava mais com ele na época, Sim. né? Embora na mesma cidade. Aí passou uns dias, aquilo martelava dentro de mim. Aí eu pedi a Deus, digo, Senhor, me dá as palavras quando eu estiver lá no meu pai. E aí eu cheguei lá, não deu 3 minutos, assim, eu só lembro que saiu assim, ó, pai, eu vim aqui te pedir perdão porque eu nunca fui um filho para ti. E aí eu tive certeza de novo, né? Eu digo, não, esse Deus aí esse é paulada, né? Esse não tem baseado, não tem nada que se compare a isso, sabe? E o pai começou a chorar, desandou em choro, assim. E eu não me deu nada, assim, não me deu vontade de chorar nada, não me emocionei na hora. Eu só senti um alívio. Uhum. Quando a gente foi conversando, assim, eu não tinha ideia que existia um peso dentro de mim, sabe? Acho que era um Sim. peso, não sei o que era, né? Uma perturbação, né? Uhum. E o pai disse, tu não sabe quantas vezes eu fui ao teu encontro e te procurei no trabalho, em outros lugares para te falar, para te pedir perdão, porque eu nunca fui um pai. Eu disse pra ele, não te preocupa, não esquenta, era porque era para mim fazer isso. Não era para ti. É por isso que tu não conseguiu. E eu acho que aquilo ali também acabou mexendo muito com ele, né? Uhum. Ele Com aceitar, certeza, assim, né? Imagina. essa palavra do reino, né? Que é difícil de aceitar. Uhum. Não, quem está muito envolvido, assim, nas igrejas que falam muito em campanha, outras coisas, é difícil de aceitar, Verdade. né? Porque se você falar hoje, eu tenho clientes, por exemplo, na área que eu atuo hoje, esses dias eu comentei da palavra de Apocalipse do reino milenar de Cristo, a resposta que eu escutei, eu senti de ficar quieto só, né? De não falar Sim. nada. Eu percebi a quilometragem de diferença que Deus já nos fez estar, né? Uhum. E a gente sempre acha que tá ruim, às vezes, ainda, né? Que não tá bom. Mas, enfim, essa parte aí do meu pai foi muito bom. Foram uns 4 anos, 16 até os 20, mais ou menos. Eu não quis nem ir pro quartel na época, eu já trabalhava. E disse, não, esse negócio não é para mim. Deus já tá me ensinando as coisas, não preciso sofrer lá, né? Mas, enfim, chegou um dia que eu comecei a visualizar aquela vida legal, né? Aqueles prazeres que eu não Uhum. transitórios da carne aí que eu não tinha experimentado. Aí tu começa a cultivar, cultivar, cultivar. E chegou um dia que eu simplesmente fechei a Bíblia. Eu sabia que se eu quisesse seguir o mundo, eu não tinha como seguir Cristo. Eu sempre soube que assim sim, não, não. Não tem. Então, ou eu estava ali para de alguma forma buscar Deus e tentar ir contra os meus desejos, né, Uhum. por Cristo, ou eu ia a favor dos desejos, fechava a palavra e guardava. E tu chegou a E foi sair assim, mesmo do Senhor? sim, sim, sim. E eu lembro que nessa época teve um irmão ministrando por interior, em Santa Bárbara do Sul, onde eu morava, e do nada, assim, depois da reunião, né, ele tinha um ministério de profeta, ele era da Cachoeira do Sul, se não me engano. Ele me disse assim, eu vi que era Deus falando comigo, depois eu vi. Ele disse, não sai dessa cidade que Deus vai te abençoar muito aqui. Eu escutei, ele disse, amém, eu falei, né? Mas por dentro eu fiquei pensando, se eu nem penso em sair, né? É, tá bom. Olha, eu acho que deu poucos meses, eu tava morando em outra cidade. E depois de um tempinho, eu lembrei daquilo, foi Deus me lembrando, Uhum. sabe? Viu? Eu te avisei. E quando eu saí da cidade, eu vou te contar. Aí desandou tudo. Porque eu sempre fui eu sanguíneo, né? Ou eu vivo ou eu não vivo. Ou eu tô Uhum. no 8 não participando de nada, não me convide. Se tiver irmãos que me convidavam na época, olha, não precisa gastar teu tempo comigo, vai atrás das almas que estão precisando.
eu não quero mais participar. Não perde teu tempo comigo. Eu falava para as pessoas, sabe, às vezes. E Sim. acabou que os irmãos desistiram, né? Ficou irmãos orando segundo o que Deus mandava, mas ninguém mais me convidava para nada. Eu não queria, entendeu? E eu explicava para os irmãos, digo, olha, infelizmente eu quero viver isso aí. E aí tive muitas experiências. Tinha um irmão que eu julgava, me lembro, né? No mover assim da igreja lá em Panambi, que ele ia em baladas, né? E tocava na igreja. E eu julgava ele, sabe? E um dia eu tô numa balada lá e quando eu vejo ele lá, né? Só que eu mamado de cerveja, já não me lembro se eu já tava usando droga ainda, não. E ele tomando uma aguinha sem gás, né? Eu acho que é. E eu olhei assim, e daí aquilo me chamou, né? Veio aquela palavra, viu? Eu não julguei. Uhum. Não julguei. E foi assim, eu creio que Deus, foi a única, uma maneira que Deus achou daquelas palavras todas que eu tinha conhecido, e eu era um baita de um Uhum. fariseu julgador, eu não entendia, eu era disponível para fazer as coisas. Só, Sim. por exemplo, eu só queria fazer oração do novo nascimento com pessoas. Né? Hoje que a gente está aqui, que Deus está me ensinando como é gerar e cuidar, Uhum. aí eu estou entendendo, eu só queria aquela parte boa, sabe? E Sim. jogar lá para os outros, e deu. Só fazer aquela passada, assim, sabe? Sim. Rápida, né? E E tu deu. ficou Fazer um quanto tempo barulho só. afastado? Afastado Ah, mesmo da eu não igreja? lembro exatamente, mas eu fiquei alguns anos. Tu voltou há pouco Acho que tempo? fiquei. Sim, isso aconteceu 3 vezes na minha vida, depois dessa primeira vez. Uhum. Depois dessa, daí eu voltei, né? Porque não, tu não aguenta ficar, né? Sim. Eu tive experiências assim, por exemplo, de estar numa mesa, daí eu experimentei cocaína. Foi uma droga já diferente, porque aí tudo que eu acontecia, assim, eu lembrava de palavras, né? Depois experimentei cocaína e não conseguia parar. Ah, para cada espírito que Deus tinha tirado, voltou aquele mais 7, Uhum. sabe? Aquilo lá me queimava por dentro, sabe? Daí eu pensava, não, agora que eu tenho que cheirar para me esquecer isso, senão eu não vou conseguir. Aí eu cheirava e me dava vontade de ler a Bíblia. Não tinha, sabe? Não tinha como fugir daquilo. Eu comecei a mudar de cidade, eu retornei para cá, para o interior, morei em São Borja, morei na região de Porto Alegre, morei no Mato Grosso, fui girando, Uhum. né? E sempre quando eu estava nesses lugares eu não aguentava, eu tinha que buscar, contratar algum irmão para ver se tinha algum grupo familiar para mim ir, Sim. sabe? Se tinha cultos para me frequentar. E eu comecei a conhecer vários irmãos do mover, né? E ver que batalhas todo mundo passava, dificuldades também. Só Uhum. que para firmar de novo, assim, no caminho, foram várias tentativas. Quando dava 2 anos, me dava aquele medo de novo. Teve um Porque eu momento que tu percebi, assim, quis. Não, eu realmente quero voltar agora, eu preciso voltar com tudo. Tu chegou a tomar essa decisão nesse período? sim, essa decisão, nas 3 vezes que eu voltei, eu tomei. Sim. Só eu não conseguia permanecer nela, sabe? Uhum. Não, a primeira dificuldade que eu tinha, por exemplo, eu ia lá comprar 5 gramas de Sim. cocaína para passar aquele problema, sabe? Aí nisso eu casei, né? Depois que eu vim no Mato Grosso, eu casei, então daí no casamento, qualquer dificuldade era droga para saciar. Mas aí chegou um ponto assim, que eu tive também uma experiência com depressão, daí quando eu morei em Porto Alegre, em 2008, 10, 11 mais ou menos, eu fui para Porto Alegre, para Gravataí, e lá eu fui sem buscar o Senhor e acabei não aguentando. Eu vi as pessoas, né, morrendo. Eu pensava, digo, bah, eu sei o que eles precisam. Eu acho que esse aí morreu sem salvação, tô frito, eu pensava, né? Mas aí o que que me vinha na cabeça assim, ó? Não adianta tu voltar. Olha quantas almas tu já viu morrer do teu lado. Uhum. Que Deus vai ter que cobrar isso aí. Eu digo, bah, esse sangue vai ser cobrado de mim. Então é melhor eu ficar 1000 anos no castigo do que tentar voltar agora e morrer na praia Uhum. depois. Eu vou ter que sofrer agora. Aí olha só o que Que acontecia engano, dentro né? da minha mente, entendeu? Pra te ter uma ideia de como é que é a dificuldade de quem, assim, consciente, porque eu era consciente das Tu coisas, né? sentiu que cada vez que Aceita. tu tentou voltar foi mais difícil? Ah, foi. Com certeza. Essa última vez agora, não, quanto tu tem que pedir muito, eu acho, sabe? Uhum. Eu pedia, digo, Deus, eu preciso que tu me mostre, me faça sentir de novo que é possível. Não interessa se eu vou ser arrebatado, se eu vou ficar aí, se eu vou morrer. Uhum. Daqui a pouco eu falava para Deus assim, claro que interessa se chegar alguém e dizer assim, tu morre ou tu nega Jesus. Ele dizia, Senhor, eu vou te negar, mas eu não aguento mais, eu não aguento ver as pessoas aí Uhum. do meu lado sofrendo com depressão. E na época eu tive depressão, eu tive vontade de me matar, né? Então, todas essas experiências que eu fui tendo, né, eu vi assim que Deus me livrou de todas, Uhum. né? E eu não ia conseguir, sabe, irmã? Hoje eu vejo assim, se eu ficasse só na igreja,
Eu não ia entender um depressivo. Sim. Ia olhar e ia dizer assim, ó, dê tal palavra aí, deu. Salmo 23, 3 vezes por dia. E tu tá curado. Uhum. Ia falar isso pra pessoa, sem nada de realidade. Hoje, quando eu vejo um depressivo assim, digo, Deus, eu não sei nada, não tenho ideia o que dá pra falar pra essa pessoa. Porque eu passei isso e eu sei que só tu, Uhum. só aquelas vivências, aquelas noites que eu comprava droga e bebida, e depois que eu tava bem alucinado, eu ia pra onde? Pra palavra. Aí eu lia a palavra, né? Deus falava comigo, eu dormia. Com todas aquelas carreiras de cocaína feitas ali. E aí não tinha, é inexplicável isso, né? Por exemplo, ele estar numa mesa rodeada de jovens, assim, usando droga, e 3:30 da manhã, eu não aguentar e ter que pedir para todo mundo parar um pouquinho e dizer, olha, eu preciso convidar vocês para fazer uma oração, né? Todo mundo alucinado ali, né? E eu Uhum. não tinha aquilo, vinha assim, não conseguia segurar, sabe? Aí quando eu vi assim, eu tava ali orando, por exemplo, eu olhava assim, eles estavam confessando, eu digo, pá, que benção, né? Pelo menos esses aqui aceitaram já, né? Sim. Já tá menos doloroso essa parte. O que que tu sentiu nessa última vez agora que tu retornou, assim, pro Senhor? O que que tu sentiu que aconteceu de diferente que realmente tu se firmou? Ah, eu acho que foi uma junção de todas as Uhum. coisas que já tinham acontecido, né? Hoje, Sim. por exemplo, eu tô com um problema, tô em aflição, tô em tribulação. Eu sei que se eu for ali comprar uma droga, o amanhã vai ser pior. Uhum. Então esse aí eu já tô trancado, já não vou, né? E se eu estourar, explodir, eu vou ter mais problemas para resolver depois. Eu tenho que ir aonde? Afunilou tudo, sabe? Dessas vezes que eu saí, foi muito ruim. Foi péssimo. Hoje eu vejo assim, tu tá na palavra, ligar ali e ver as mensagens ao vivo, a gente acha ruim, né? Ah, tem mensagem de novo hoje. Amanhã tem de novo. Tem tantas vezes por semana. E tem encontro, e tem a dica da editora Vensul por mês. Ah, é tanta coisa. Então fecha a tua Bíblia e fica 6 meses no mundo, né? Não fica, porque eu sempre achei assim, ó. Eu vou ali um pouquinho e já volto, Uhum. entendeu? Sim. Eu vou ali num prostíbulo ali, 6 meses eu frequentava, comprar uma droga lá dentro, que é liberado, a polícia não vai, né? Vou me envolver com isso e com aquilo, entendeu? Aí quando tu vê, tu não controla aquela situação. Uhum. Quando tu vê coisas acontecem ali, e aí tu percebe assim, ó, poxa, eu tava bem e não sabia. Então eu vejo que Deus usou isso para me acordar. Dessa Sim. última vez agora, eu tive sonhos, eu sentia um falar dentro de mim, mesmo sem eu estar lendo a palavra. Eu estava trabalhando, me vinha um versículo da Bíblia e vinha um negócio diferente. E agora eu estou ouvindo sobre igreja gloriosa, sobre esses negócios. Era tudo que eu vinha sentindo. E aí eu me vi assim, né? Teve um encontro que a gente participou esses tempos na cidade de Cachoeiro do Sul, que chama-se Encontro de Presbitério. E eu me lembro ali, aquela experiência ali, ó. Eu pensei, digo, Deus, eu nunca vou ser digno de participar, mas eu aqui não sou de participar disso, sabe? Uhum. E eu ainda assim vou te dizer, o amor de Deus para mim é uma coisa que está distante ainda, né? Porque eu percebo que eu sou muito violento e irado com as pessoas, eu exijo coisa dos outros, entende? Eu disse, Senhor, eu não vou mais arredar o pé. Mas essa última vez agora, o que que eu percebi? Que todas as alternativas que eu tinha, elas afunilaram, né? Uhum. Ela foi saindo. A da droga já não me cativa mais, né? Outras coisas não vão me cativando. Então eu percebi, hoje já é diferente. Hoje eu estou acessando uma mensagem, quando eu ver, eu estou julgando a pessoa que está falando a Sim. mensagem, né? Vem aquele pensamento, não, mas não é bem assim, nem ela faz isso, sabe? Em áreas diferentes já. Sim. Uhum. Né? Para mim, vir apostatar da fé, aceitar aquilo ali e olhar quem está entregando a mensagem de Deus e não a mensagem. Uhum. Não pegar a mensagem e colocar na minha vida. Mas realmente, se eu for observar hoje tudo que eu conheço da palavra, é bem difícil de tu se humilhar todos os dias, Uhum. porque o conhecimento eu tenho do que Deus quer fazer, Sim. né? Através da nossa vida, tudo. E aí eu preciso hoje praticar tudo isso. Isso que tu comentou foi interessante, né? Que apesar de tu estar na igreja e tu ver os teus erros, ver os erros dos teus irmãos, ver que as coisas não estão 100% como deveriam estar, né? Mas se eu tomei a decisão de não arredar o pé, né? De permanecer, o Senhor vai nos constrangendo e vai fazendo essa transformação através da palavra, né? Então acho que essa é uma decisão muito importante, né? De quem tá tentando retornar para a igreja ou quem tá nessa dificuldade, né? De tomar uma decisão de eu não vou me afastar do Senhor, né?
Porque isso, como tu comentou, é um engano, achar que eu posso ir ali e vai ficar tudo bem, daqui a pouco eu volto, né? É como falar, na hora que eu quiser eu volto pro Senhor e tá tudo certo, né? Mas a verdade é que espiritualmente isso é muito maior do que o que a gente tá vendo, né, diante dos nossos olhos. Mas eu acho que ficou aí uma dica maravilhosa, né, pra quem tá passando por isso ou quem tá pensando isso também, né? Ah, eu vou ali rapidinho e volto, né? A gente não tem mais tempo pra ir rapidinho ali e voltar, né? Como tu disse, né, o É, Senhor e tem falado de igreja gloriosa e ele está voltando, né? A gente precisa tomar essa decisão de firmar com o Senhor e o restante ele vai organizar, ele vai ajeitar, né, todos os problemas, as faltas que a gente tem e a gente vai ter até ele voltar, né? Mas a gente precisa tomar essa decisão de estar com o Senhor, né? Michael, a gente já tá com o tempo aqui encerrando, vou pedir pra te deixar as considerações finais, aí uma palavra final pra quem ouviu teu testemunho até agora. amém. É, a gente, o que eu deixo assim é que se tu tem vontade de ir ali, e se tu tivesse hoje 50 anos, tu não sabe o que vai te acontecer ali. Não vai. Fica com o Senhor, porque a tribulação com Cristo é bem difícil. Agora, a tribulação sem Cristo é impossível de passar. Por isso a gente entende hoje as pessoas que estão tirando a própria vida aí com 18, 19 anos. Verdade. Elas não têm nada, não tem nem um versículo da Bíblia no coração para elas buscar naquele momento de dificuldade, né? Então, não vai, né? Fica com Cristo e está difícil, persevera, vai para a palavra, é o que eu estou tentando fazer. Todos aqueles versículos que eu conheço, eu estou indo de novo, digo, Senhor, eu preciso de uma experiência com essa palavra. E eu pedi muito ao Senhor agora, digo, Senhor, olha a minha incredulidade, eu sou falho, eu sou tudo. O que existe de ruim que eu já entendi da palavra, eu tenho dentro de mim e já expressei quase tudo, né? E fora o que eu não vi. Aí Deus me deu aquela palavra, né? Que a boa obra que ele começou, ele vai concluir. Aí me deu uma paz, né? Digo, é verdade, eu nunca comecei nada nisso aí. Eu só estou resistindo a Deus. Então é só não resistir e aceitar. E no final o Senhor vai fazer tudo, né? Michael, muito Vai. obrigada Claro pelo... que falar isso é bom, né? Mas o dia a dia é assim, o negar é que a gente não aceita, mas no mundo tem que se negar também. Verdade. Tem que toma na cabeça toda hora e para não ganhar nada. Fica a dica aí pra quem escutou, né? Os materiais da Editora Vento Sul, a Bíblia, a comunhão com o Senhor, né? Vai fazer a transformação na nossa vida, mas a gente tem que se dispor, tomar a decisão de estar na presença do Senhor e a boa obra que ele começou, ele vai concluir, né? Fica aí de frase final pra quem acompanhou o testemunho e conheceu aqui o Maicon junto comigo hoje no Janela do Céu. Muito obrigada por todos aqui. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.